Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos na presença do Senhor. E não há lugar mais especial que esse. O Senhor já nos falou nesta noite, mas nós estamos aqui e creio que com o coração aberto Ele há de nos falar mais um pouco. Eu agradeço a confiança do pastor Carlos de ter nos dado esta grande responsabilidade de estarmos transmitindo algo da parte de Deus. Aquilo que o Senhor falou comigo, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, mas não sou pregador. Mas quando nós falamos a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz. E ela vai aonde nós precisamos. Ela nos atinge da maneira que nós precisamos. Por quê? A palavra do Senhor. E o Senhor conhece a cada um de nós. Amém? E eu sei que a minha voz no microfone ela é bem enxutinha. Então, sem querer falar muito, eu gostaria de que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao verso 17. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. O título desse pequeno texto diz: Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achei graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Irmãos, conforme eu já vos disse, não sou pregador, mas o Senhor tem me dado alguma coisa nessa passagem, e eu acredito piamente de que Deus há de nos falar, porque Ele tem confirmado nessa noite, através dos hinos que foram cantados, através dos testemunhos que foram dados, o Senhor tem confirmado essa pequena palavra, e eu vou tentar ser o mais breve possível na explanação deste assunto, mas os irmãos continuem ligados ao Senhor e pedindo para que Ele continue falando com cada um de nós. Por quê? Porque Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. Nós já ouvimos nessa noite isso. Cantamos um hino que diz: grandioso és tu. E às vezes nós cantamos e não meditamos quão grande Deus é. E ao contrário dessa grandeza de Deus, dessa majestade de Deus, o quão pequeno nós somos. Mas mesmo assim, o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor se preocupa, vê, conhece o desejo dos nossos corações. O Senhor, Ele nos visita nos momentos em que nós nos sentimos sozinhos,
O Senhor, Ele atenta aos seus ouvidos quando nós estamos, muitas vezes, falando, como se ninguém estivesse ouvindo, mas Deus está ouvindo. Glória a Deus. Isso é tão maravilhoso, tão glorioso. Eu gostaria de, rapidamente, não consigo ser rápido, não. Rapidamente, falar a respeito de alguns servos de Deus, na palavra de Deus. Na medida do possível, vamos estar falando sobre a experiência desses servos de Deus na presença do Senhor, porque o assunto de hoje é aspectos da presença do Senhor Deus. Glória a Deus. E eu gostaria de ler rapidamente aqui um hino que veio confirmar isso que eu falei com os irmãos agora e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E constantemente esse hino vinha ao meu coração e eu ouvia. É um hino que diz: tudo que eu tenho é teu. A compositora é Isabelle Dias e o cantor é André Leone. Diz assim a letra desse hino: o mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Aleluia. Tudo que eu tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Amém. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida. O ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Amém. Aleluia. Esse hino, principalmente nos seus primeiros versos, vem confirmar aquilo que o Senhor falou no meu coração, quando Ele diz assim: o mais doce amor. Quem é o mais doce amor? Deus. Deus é amor. Ele é o mais doce amor que o ser humano pode ter. E a canção diz assim: mas Ele preferiu ficar comigo aqui. Nós temos ao nosso lado o grande amor de Deus. Aleluia. Amém. Isso é de uma segurança tão tremenda, porque Deus ama-nos e Ele escolheu estar aqui conosco. E mesmo com todo o universo, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele, e Ele está em todos os lugares, mas Ele quis morar aqui. Ele quis morar em mim. Ele quis morar em cada um de nós. Ele quis morar nos nossos filhos. Amém. Aleluia. Deus, Glória. é tremendo. E nós somos tão pequenos. E nós, com a mente humana, nós podemos dizer assim: Deus é tão tremendo, por que Ele se preocupa? Mas a Bíblia diz que Ele se inclina, né? Em favor de cada um de nós. E é a escolha dele, porque nós não somos merecedores. Porque se nós, com o nosso próprio esforço, ou nossas condições, tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, que nós somos, nada pode alcançar ou o merecimento ou a dignidade de estar na presença de Deus. Mas Deus quis estar conosco. Deus quis fazer este presente conosco. A presença de Deus na nossa vida, ela é constante. E o primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite é impossível esconder-se da presença do Senhor. Nós vemos várias passagens da palavra de Deus. Eu gostaria de ler algumas passagens rapidamente. Quem gosta de anotar, anotem, mas eu gostaria de ler algumas passagens para provar, ou para que nós possamos meditar, não provar, porque nós temos conhecimento da mão poderosa de Deus em cada amanhecer, em cada anoitecer, em cada passo da nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós terminamos o nosso dia e dizemos: olha, mais uma vez o Senhor esteve conosco. Mas é impossível nós nos escondermos da presença do Senhor. No livro de Salmo, número 139, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. E o versículo 7 diz assim, olha, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti e a noite virará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É assim que nos afirma o salmista Davi, pela experiência de Deus na sua vida. Ainda que eu queira escapar da presença do Senhor, ainda que eu queira me esconder da presença do Senhor, e nós vemos, eu gostaria de citar 2 casos de pessoas que quiseram escapar da presença do Senhor, mas o salmista tinha essa experiência. Ainda que eu faça, que eu suba com a alva do dia, ainda que eu habite lá na imensidão do mar, lá no... Deus está presente, Deus está naquele lugar. E dos atributos de Deus nós vemos que alguns só pertencem a Deus, e esse atributo de Deus, essa qualidade de Deus só pertence a Deus. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E acompanhado dessa onipresença, nós temos também um atributo que diz onisciência. Ele não só está ao nosso lado constantemente, Ele não só está em todos os lugares. A palavra de Deus diz assim, que os seus olhos procuram os fiéis da terra, ou que os seus olhos estão atentos aos maus e aos bons, mas Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, desde daquelas coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo, até mesmo no seu coração hoje, agora, nesse momento. Deus conhece. Eu não sei, eu não conheço o coração dos irmãos, mas Deus, que é o construtor da alma humana, Ele conhece todas as coisas, conhece todas as necessidades, e a sua presença nos faz descansar. Amém? Ele fala através do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23 e 24, quando ele estava falando a respeito dos profetas mentirosos, aqueles que se dizem profetas de Deus e querem transmitir alguma coisa usando o nome do Senhor, mas Deus diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém num esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura eu não encho os céus e a terra? É assim que é o nosso Deus, Ele enche os céus e a terra. No livro do profeta Amós, ele falando para Israel que constantemente, mesmo sendo um povo de Deus, constantemente estava ferindo o coração de Deus, estava saindo do caminho que Deus havia predeterminado para ele. Deus diz assim, ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, lá eu os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Monte Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Nós podemos nos esconder da presença do Senhor? Nós vemos um caso muito conhecido e típico de Adão e Eva. Quando Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele visitava o homem no jardim do Éden. Todos os dias Deus estava com o homem, mas teve um momento em que Deus se fez presente e o homem se escondeu. A palavra de Deus diz assim, que Deus procurou por Adão, e nós sabemos que ele estava testando o coração de Adão, porque
Adão pensou que se escondeu, né? A Bíblia diz assim: Adão e sua mulher se esconderam. Mas Deus já sabia onde eles estavam, não adiantava se esconder atrás de qualquer árvore. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, por isso eu me escondi. Nós não podemos nos esconder. Deus já sabia o que havia acontecido. E Deus diz assim: quem disse para você que você estava? Porque Deus já conhecia. E Ele conhece todas as coisas. O segundo caso, bem conhecido nosso, é quando Deus deu uma ordem para Jonas e disse assim: olha, vai a Nínive pregar a minha palavra. Vai a Nínive e diz para aquele povo que eu em 3 dias destruirei a cidade, ou um tempo determinado, não sei precisamente se foram 3 dias, mas diz a palavra de Deus que Jonas, fugindo de Deus, ele foi para um lugar diferente do que Deus havia mandado. Era para que ele fosse para Tarsis. Mas diz a Bíblia em Jonas capítulo 1, versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E nós conhecemos a história de que não tem jeito, não há maneira de se esconder da presença do Senhor. Que eles tivessem essa experiência do salmista Davi, que eles tivessem essa experiência do conversar de Deus com o profeta Jeremias, com o profeta Amós. Deus enche toda a terra, não há maneira de se esconder da presença do Senhor. E porque, irmãos, nós falamos sobre esse aspecto da presença do Senhor, porque nós conclamamos constantemente que a presença do Senhor esteja conosco, que a presença do Senhor nos acompanhe, conforme o texto que nós lemos, mas esse aspecto às vezes nós nos esquecemos, porque em todos os lugares em que nós estamos, a presença do Senhor está conosco. Aleluia! E às vezes a gente se esquece disso. Há uma exortação de Moisés que diz: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Há uma oração de Salomão depois que ele construiu um templo, construiu um belo templo para a adoração do povo de Israel. Mas o Salomão, que era conhecido como o homem mais sábio da terra, essa sabedoria dada por Deus, diz assim em 1 Reis capítulo 8, versículo 27: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão edificou a casa, o seu coração estava alegre. Eu acredito que era a vontade de Deus, mas Salomão conhecia, sabia de que Deus é tão imenso, tão maravilhoso. Habitaria Deus na terra? Nem o céu dos céus pode conter a Deus. Imaginar uma casa construída pela mão dos homens. E o próprio Salomão em Provérbios diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Um discurso de Paulo lá no Areópago, em Atenas, diz-nos também a respeito dessa presença maravilhosa de Deus. Quando ele viu aqueles homens que adoravam a um Deus desconhecido, ele fez um discurso e diz ele então, em Atos capítulo 17, versículo 24 a 28, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não é servido por mão humana, porque Ele a todos dá o fôlego, a vida e todas as coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra,
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que eles deveriam habitar. Foi Deus que determinou onde seria o Brasil, onde seria o Japão, onde habitaria o americano. Deus que determinou onde cada povo estaria habitando. E o apóstolo Paulo diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, o pudessem achar. E aí o próprio Paulo conclui dizendo assim: embora ele não esteja longe de cada um de nós, Deus está presente. Irmãos, se você se encontrar solitário, se volte para Deus. Não precisa tatear, mas creia que Ele está ali, bem pertinho de você. Essa noite, quando a irmã diz assim: olha, o filho da Maria está comigo. Ele está presente, Ele nos acompanha, Ele nos ajuda. Quando nós, muitas vezes, não somos merecedores. Mas o salmista diz assim: olha, a sua mão está por sobre mim. Ele nos ampara. De todos os lados nós estamos protegidos. Então, irmãos, ninguém pode esconder-se da presença do Senhor. Segunda coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a presença do Senhor é: quer nós sintamos ou não, a presença do Senhor está conosco. Aleluia. Quer você não esteja sentindo, a presença do Senhor está com cada um de nós. Porque nós às vezes esquecemos, como já vos disse. Quer nós não sentimos muitas vezes, como o próprio Moisés nessa leitura. Nós vamos voltar à leitura que eu fiz. Ele diz assim: olha, pô, Senhor, a tua presença não vai conosco. Mas Deus estava com ele, mas ele queria, e nós às vezes queremos essa presença conosco. Mas há dois aspectos que eu gostaria de destacar na presença do Senhor, que é um aspecto positivo, que nos traz santificação, que nos traz separação. Ainda que o homem comum, o homem que está no mundo, não tenha esse conhecimento, nós vivemos uma vida ao lado de Deus. Nós podemos dizer assim, uma vida dupla, porque nós estamos no mundo, e Jesus diz assim: não quero que tires do mundo, mas nós estamos no mundo, mas vivemos uma vida ao lado do Senhor, do Criador de todas as coisas. E nós temos que, no nosso dia a dia, ter essa comunhão com Deus, que seja positiva, que nos separe, que nos santifique, para que nós possamos ser luz, conforme nos afirma a palavra do Senhor, para que nós possamos ser sal, conforme nos afirma a palavra do Senhor. Porque nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Aleluia. E o Senhor está conosco para que nós possamos vencer cada dia. Graças a Deus. A Bíblia diz assim: importa cada dia o seu mal, ou que traga cada dia o seu mal, mas nós estamos com o Senhor. E nós ultrapassamos cada dia. Pode vir Ele com o seu mal, nós ultrapassamos e chegamos no outro dia. E no outro dia o Senhor está conosco de novo. E nós vamos vencer mais uma vez. Até que nós chegamos aquele dia em que nós vamos estar juntamente com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E há uma característica da presença do Senhor que é uma característica negativa. Como pode ser isso? Eu faço uma pergunta e os irmãos meditem comigo. O que nós estamos fazendo agrada ao Senhor? As nossas ações têm agradado ao Senhor? Os nossos atos, os nossos rompantes têm agradado ao Senhor? E essa é a presença de Deus que eu afirmo que seja negativa, mas nós o tornamos ela negativa. Porque às vezes a gente esquece de que o Senhor está conosco. E que o nome de Deus, ele não é glorificado quando nós tomamos atitudes que não agradam a Deus. Que ferem a santidade de Deus, o coração de Deus. Nós vamos ver nesse texto aqui, de Moisés, de que Deus, ele havia feito a promessa. Eu estou passando adiante. Não estou seguindo uma sequência. Aquilo que o Senhor tem colocado, eu estou falando. Glória a Deus. E é assim que o Senhor quer. Porque é assim que Ele fala. E é assim que nós recebemos a parte de Deus. Amém.
Amém. Nós vemos que o Senhor tinha dito a Moisés, ou tinha prometido a Abraão até, que eles herdariam uma terra. Seria uma terra que manava leite e mel. A terra prometida. Deus, como um forte, tirou Israel lá do Egito, usando Moisés. Mas o povo era tão... Ele desagradava tanto nos seus passos, nas suas ações a Deus, que nessa passagem Deus diz assim: olha, eu prometi, a terra é boa, vocês vão para lá. Mas ele disse assim a Moisés: você vai, leva o povo, e tudo que eu prometi vai acontecer, leva o povo. Eu tenho se agradado de ti, você tem me agradado aos meus olhos. E Moisés disse assim: sim, tá bom, eu sei, tu tem dito que eu tenho agradado aos teus olhos, eu sei que tu és Deus, mas como tu podes dizer para eu que eu leve o povo sem me mostrar qual é a tua vontade, o que tu queres para mim? Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Porque Deus tinha dito assim: a terra está pronta, eu vou cumprir minha promessa, e eu enviarei um anjo contigo. Bastava um anjo, imagina, irmãos, um anjo acompanhar o povo de Israel. Mas Moisés disse assim: olha, eu admiro muito a vida de Moisés, porque diz a palavra de Deus que Moisés falava cara a cara com Deus. Era um homem que se destacou tremendamente no seu tempo e no Velho Testamento, porque diz a Bíblia que ele conversava face a face com o Senhor, e ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele dizia assim: olha, teve um momento, defendendo o povo, ele disse assim: risca o meu nome do livro da vida, se tu destruires este povo. Porque todos os outros povos já sabem que tu tirou com mão forte, que ele ia ter um povo. Como vai destruir o povo? Aí Deus diz assim: olha, esse povo, tem uma palavra que me falta, mas Deus diz assim: esse povo, ele não reconhece a mão de Deus. Eu vou destruir esse povo e vou construir uma nova nação com Moisés. Deus falou para Moisés. E Moisés disse assim: não, aqui está meu nome, no livro da vida. Tal a intimidade que Moisés tinha com Deus, tal a intimidade que Moisés tinha com a presença do Senhor, com a presença de Deus. E nesse momento, Deus diz assim para Moisés: olha, eu vou fazer o que você falou. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. A minha presença vai contigo. Vai, Moisés, eu vou acompanhar. Faça. Quando Deus ele determina, a sua presença já nos acompanha, vai estar conosco. E graças a Deus por isso. E eu gostaria de estar falando a respeito de Abraão, mas de Abraão que a Bíblia diz, ela chama Abraão de um amigo de Deus. Nós vemos que Abraão, ele não se torna amigo de Deus assim da noite para o dia, mas ele foi crescendo na presença de Deus. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz assim: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da tua família, sai da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Mas Deus não disse para onde Abraão iria. E Abraão tomou os seus e ele foi, sem saber para onde ia. E a Bíblia diz assim, que num outro momento, no capítulo 15, isso quando Deus falou sobre sai da tua parentela, no capítulo 12, no capítulo 15, Deus se apresenta a Abraão e diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão. Deus então, falando com Abraão, ele dizia assim: olha, tudo que você fizer, você vai ter uma recompensa, porque eu sou o seu galardão, eu sou o seu escudo, eu sou a tua proteção. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, que é tido como um exemplo de fé, as características
de Abraão, falando que ele é o nosso pai na fé. A Bíblia diz assim: e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Mas estava bom. Porque no capítulo 17, versículo 1 e 2 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Em outra tradução diz assim: anda na minha presença e seja íntegro, e porém o meu conselho entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Nós vemos aqui, irmãos, de que Abraão já caminhava com Deus, mas ele tinha aqui 99 anos, e na nossa visão humana nós dizemos: olha, ele já era um velho, ele já era um velho, não precisa mais de ser aprovado diante de Deus. Mas Deus diz assim, a Bíblia diz assim: sendo ele de 99 anos, Deus se apresentou a ele e diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nunca é tarde para nós nos apresentarmos diante de Deus integralmente, com toda a integridade. É isso que nos diz a palavra do Senhor: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não estava pedindo que Abraão fosse perfeito, porque Deus sabe que nós somos imperfeitos em todos os nossos atos, ações, em pensamentos. Mas ele dizia assim: seja íntegro, procure essa perfeição. E eu aprendi uma coisa, irmãos, de que nunca esqueci, de que nós buscamos a santidade, e nós nunca teremos a santidade aqui nessa terra. Nós temos a santificação, e procuramos todo dia sermos santos, mas santificados completamente só quando nós estivermos lá, só quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E aqui ele diz assim: seja íntegro, é o que Deus diz. Nunca é tarde para que nós sejamos íntegros. Não importa a idade, não importa, já não tenho mais nada a oferecer. Deus diz assim: seja íntegro, anda na minha presença, continue andando na minha presença, não é hora de parar, e seja íntegro. Isaías capítulo 41, versículo 8, eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 41, 8. Quem puder abrir suas Bíblias, Isaías 41, 8, eu não anotei aqui, mas ele diz assim, Deus falando, usando o profeta Isaías, ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, a quem é um testemunho do próprio Deus, de que Abraão era seu amigo. E, irmãos, não foi Abraão que se colocou nessa posição, foi o próprio Deus que elegeu Abraão como seu amigo. É pelas inconstâncias de Abraão e pelas inconstâncias da nossa vida, nós não podemos chegar a essa condição, mas Deus nos dá essa condição de sermos amigos dele, de sentirmos a sua presença constantemente. E a presença do Senhor na nossa vida, ela gera positivamente em nós temor não de medo, mas de reverência. A presença do Senhor gera em nós um respeito imenso por Deus. Deus quer que a sua presença seja sentida nesse sentido, para que haja santificação, e santificação significa separação, conforme eu já vos disse, separarmos do mundo, separarmos as coisas. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tomem a forma deste mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Mas Deus, ele diz assim, ou que a sua presença gera em nós a separação. Essa separação nos consagra diante de Deus. Não somos só separados para estarmos somente diante dos homens, sem oferecer aquilo que Deus tem para eles também, mas nós somos consagrados para uma obra, somos consagrados para alguma coisa que Deus tem para mostrar à humanidade através da nossa vida. A presença do Senhor, ela gera em nós adoração, e nós damos essa adoração a quem pertence essa adoração. Somente Deus pertence toda a honra, toda a glória,
todo louvor, toda a nossa adoração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. E Deus, Ele procura no nosso coração. Vocês estão servindo ou querendo servir a Ele integralmente ou com o coração completo, querendo voltarmos para Ele e continuarmos sentindo essa presença no nosso meio ou na nossa vida. No nosso meio sentimos constantemente, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus não nos quer fazer caminhar sem a sua presença. Deus não nos quer fazer passarmos por momentos de dificuldade sem sentirmos que Ele está conosco. E conforme Ele disse para Moisés, a presença do Senhor nos dá descanso. Ele traz descanso, Ele traz bonança, Ele traz no momento de temporal, no momento de abalo, Ele traz bonança ao nosso coração, Ele traz segurança, Ele traz confiança, Ele nos traz conforto. Glória a Deus. Amém. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então nós não podemos fugir da presença do Senhor. Segunda coisa é de que, mesmo quando nós não sentimos, a presença do Senhor está conosco. Que seja positiva na nossa vida. Nós vemos também na vida de Ezequias, e rapidamente eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ezequias foi um rei em que a Bíblia diz assim que ele serviu a Deus em aquilo que ele propôs no seu coração, e na obra do Senhor ele foi abençoado. E eu queria destacar na vida de Ezequias, quando uma passagem que todos nós conhecemos, que Ezequias adoeceu, e Deus chamou o profeta Isaías e disse assim: Ezequias, prepara a tua casa, porque essa doença é para a morte, você vai morrer, não vai sobreviver. E é tão linda essa passagem, irmãos. Vamos ler. Deixa eu me achar aqui. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Ou segundo livro de Reis, né? Capítulo 20, versículo de 1 a 6. Diz-nos assim: e naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós vemos, irmãos, eu gosto dessa passagem, porque Ezequias, a Bíblia diz que ele andou segundo a vontade de Deus, que ele agradou a Deus em tudo aquilo que ele propôs fazer, ele fez, ele cumpriu na casa no serviço do Senhor. E é linda a história de Ezequias. Os irmãos depois procurem a história do rei Ezequias, como é linda. Mas nessa passagem, eu fiz umas continhas aqui, mas vamos passar adiante, porque diz a Bíblia que ele começou a reinar com 25 anos de idade, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Mas ele adoeceu, ele iria morrer. E diz a Bíblia, eu fazendo essas continhas, nesse momento ele tinha 39 anos de idade, mais ou menos 14 anos só de reinado. E 14 anos ele já tinha alcançado esse testemunho de que agradava a Deus. Mas nesse momento, o que me chama a atenção é de que Ezequias, ele não orou pedindo para que Deus não tirasse a sua vida. Ele não orou pedindo para que Deus curasse a sua doença. Não. Ele só fez uma pequena oração diante de Deus. E eu chamar que cada um de nós possamos ter essa condição de se apresentar diante de Deus e fazer essa oração. Ezequias diz assim: olha, Senhor, ser servido, ou lembra-te de que andei diante de ti em verdade.
e com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Somente essa oração. E ele obteve resposta da parte do Senhor. Porque se nós fazemos essa oração e há uma pequena dúvida de que nós andamos reto ou de perfeito coração, agradando aos olhos do Senhor, Deus podia dar uma resposta diferente para Ezequias. Mas não. Qual foi a resposta? Isaías, volta e fala para o meu servo, ou para o líder do meu povo, para o chefe do meu povo, que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Glória a Deus. Ele Aleluia. não pediu isso, mas Deus deu aval àquele testemunho de Ezequias. Deus deu aval, Deus falou: sim, você andou com perfeição, você agradou aos meus olhos. Era Deus dando testemunho. Irmãos, quando nós vamos alcançar esse testemunho da parte de Deus, nós não sabemos. Mas o nosso Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que ele disse: olha, Isaías, vai, fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Ezequias alcançou mais 15 anos de vida, porque ele andou na presença do Senhor com o coração perfeito. Ele agradou aos olhos do Senhor. E para encerrarmos, o terceiro ponto seria a sensação de inutilidade. Quando nós lemos lá na canção que diz assim: eu sou tão pequeno e Ele é Deus. Nós vemos o profeta Isaías dizendo assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E nós, às vezes, reconhecemos essa sublimidade de Deus, essa majestade de Deus tão grande, essa diferença de grandeza de Deus para o homem, que nós às vezes nos sentimos inúteis diante de Deus, essa inutilidade diante de Deus. Mas quando Isaías teve essa visão, pode ser que nós tenhamos essa sensação de inutilidade toda vez que entramos na presença de Deus, através de oração, ou o nosso coração não está totalmente conciso com aquilo que nós praticamos, porque nós precisamos todos os dias agradecer a Deus por o que Ele fez na nossa vida, mas também pedir perdão por aquilo que nós fizemos que não agradou o Senhor, porque em todos os lugares a presença de Deus está conosco. Mas, como Isaías, nós temos que ter a nossa vida sob a luz da santidade divina. E quando nós temos a nossa vida na perspectiva da santidade de Deus, nós reconhecemos a majestade de Deus, nós reconhecemos que está ao nosso lado aquele que nunca perdeu em batalha, aquele que governa sobre todas as vidas, sobre todos os homens, sobre todos os aspectos humanos. Em segundo lugar, nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, e aí então nós podemos nos apresentar diante de Deus e ver a santidade de Deus, e ver a nossa condição, e se observar, ver com os olhos do nosso coração, de que mesmo assim Deus está por nós, de que mesmo assim Deus prepara o caminho, de que mesmo assim Deus faz os seus planos, e nós estamos incluídos nos planos de Deus. E diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus para conosco, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Mesmo que nós não sintamos a presença de Deus, mesmo que nós muitas vezes somos numa situação que queremos fugir da presença do Senhor, mas se aproxima de Deus, Ele está ao teu lado, e peça a Ele que restaure a comunhão com Ele, que restaure essa amizade que Deus quer ter conosco. Ele quer ter uma amizade conosco. Aleluia. E concluindo, irmãos, eu vi nessa semana uma ilustração que falava a respeito de um homem que teria que viajar por um determinado caminho, uma viagem longa de 7 horas. Ele teria que viajar com uma pessoa do seu lado. Tudo bem? Tudo bem. E a ilustração dizia que se aquela pessoa que fosse viajar com este homem fosse um juiz, ele dizia assim: olha, eu vou ter que me comportar, eu não vou ter muita conversa com ele,
mas Ele é um juiz. Eu vou ter que me comportar, eu vou ter que pensar no que vou falar, como eu vou agir. E é assim que nós pensamos. E se fosse um professor que fosse viajar ao lado daquele homem? E se fosse um pastor que fosse viajar ao lado daquele homem? Ele poderia dizer: olha, eu vou ter bastante conversa, mas mesmo assim, quem sou eu? É um professor, é um pastor, ungido de Deus. Eu tenho que me comportar. Se nós, como seres humanos, pensamos assim, e na ilustração dizia: e se este homem que fosse nos acompanhar nessa viagem fosse um traficante? Nós pensamos também: eu não vou ter muita conversa com ele, eu vou não vou ofender ele não. Nós pensamos assim porque somos humanos, mas Deus, Ele nos conclama nesta noite: vamos escolher a presença de Deus. Nós estamos nessa viagem, ela pode ser longa, ela pode ser aos nossos corações distante, mas nós temos ao nosso lado a presença do Senhor. E nós podemos conversar com Ele. E nós podemos nos abrir para Ele. E há de ser uma viagem tão maravilhosa, tão gloriosa. E nós possamos ter essa experiência que Isaías teve. Que possamos usufruir da presença do Senhor positivamente. Quer nós sintamos ou não, mas tenhamos a convicção que nós de repente nos distraímos, mas Deus está conosco. Como eu agir? Deus está comigo. Peça a Deus para agir na sua vida. E Deus se agrade nesse momento em que a sua presença não for sentida por você. Glória a Deus. E para encerrar, Isaías capítulo 6, versículo 8. Hoje é culto de missões. Isaías viu Deus assentado, um alto e sublime trono. Mas lá no versículo, ele reconheceu a sua pecaminosidade. No versículo 8, o versículo 9 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Quando nos aproximamos do Senhor, nós sentimos essa experiência da vida de Isaías. Ele viu o Senhor e ele diz assim: eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer, eu vou perecer. Mas diz a palavra do Senhor que um anjo do Senhor pegou uma brasa viva lá do altar e trouxe uma tenaz e tocou os lábios de Isaías. E depois que tocou os lábios de Isaías, e diz assim: foi tirado o seu pecado, foi tirada a sua iniquidade, a sua culpa foi tirada, foi removida a sua culpa. E aí ele diz assim, neste momento, sentindo, podemos dizer, curtindo a presença do Senhor, há uma pergunta que não quer calar, e Deus diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías, nessa condição de ter sentido a presença do Senhor, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus, sentirmos a sua presença honestamente. Sabemos que Ele está em todos os lugares. Muitas vezes nós não sentimos, mas Ele está conosco. Nós nos reconciliarmos constantemente com Deus, a amizade de Deus permanecer na nossa vida, e nós estamos prontos, assim como Ezequias, assim como Isaías, e de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor, a presença do Senhor, Ele não nos traz só santificação, que é separação, Ele nos traz consagração, e Ele quer consagrar a vida de cada um de nós, para nós sermos instrumentos na sua mão, para sermos vasos, para sermos ferramentas, para sermos veículos de ação de Deus para este mundo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.